11 horas da manhã, e a gente vai dar início a mais uma série, da série a série, das lives que a gente faz toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, da Rede Plá, trazendo uma novidade sempre, algo que tenha uma conexão feliz e saudável, para que você possa, através da informação de bom valor, ter uma boa base para a sua decisão. Hoje eu vou conversar com o Rodolfo Vilhena. Rodolfo Vilhena, que a gente estava batendo um papo aqui antes do início. O Rodolfo está na região extremo sul de Minas Gerais, e falar de extremo sul de Minas Gerais é um pedaço enorme, né? Porque o estado de Minas Gerais é gigante, ele está numa região serrana e tem a formação de contador e técnico em agropecuária. Cara, me fala um pouquinho. Bom dia, Rodolfo, prazer estar aqui com você. Vai ser um bate-papo super tranquilo, super informal, onde você vai colocar aí para a gente o que você tem feito de bom, quais são as suas dificuldades. Nesse bate-papo nós vamos tirar as coisas mais leves, mais agradáveis, para que o nosso público possa entender a visão de um produtor, para que o nosso público possa conhecer as dificuldades que tem o campo, as dificuldades logísticas, as dificuldades de plantio, né? Quando o alimento chega na nossa mesa, a gente não tem ideia, né, do percurso que ele percorreu, das pessoas que trabalharam por isso. Então, essa vai ser a nossa tônica do papo de hoje. E hoje eu bato papo com Rodolfo Vilhena. Muito prazer em estar com você, Rodolfo. Muito prazer. Bem-vindo. Imagina, obrigado. O prazer é meu de ser convidado por vocês. Trocar essa ideia, essa experiência aí. Aqui a gente no fundo do interior e vocês aí talvez nas grandes capitais aí. É um prazer para mim trocar um pouco de experiência e informação com vocês. Maravilha. Cara, me fala, você tem a formação de contador, e como é que você foi parar no plantio? Eu sei que você tem um histórico familiar, mas me conta, cara, você começou sua vida como contador, você foi fazer ciências contábeis? Basicamente. Eu, como eu gosto muito de números, eu entrei no universo dos números, mas aí eu não gostava da burocracia de ser um contador. Eu gostava dos números. Aí eu sou muito bom com números, inclusive. O que eu fiz? Eu desisti de tudo, e aí fui seguir carreira na agricultura mesmo, porque o sangue falou mais alto. Até você me fez lembrar agora, quando eu era adolescente, não me lembro a idade certinho, era da época dos telefones fixos ainda, só pequena. Eu pegava as embalagens de produtos agrícolas do meu pai, que meu pai era produtor de batata, e pegava o 0800 das embalagens para ligar, para me tentar vender, porque eu gostava muito do comércio, dos números e poder ajudar o produtor. Claro que nunca fui atendido, nunca ninguém, nada, mas o interesse de já estar na agricultura, como curiosidade para vocês, foi desde de adolescente. Aí depois eu fui flertar com os números, né? Aí voltei, eu cheguei a fazer até engenharia mecânica, rapaz, para você ter uma ideia. E larguei mão. Fiz a administração de empresa também, larguei mão. Olha para você ver a volta que eu dei para chegar na agricultura. Mas o interessante é que você, pela facilidade que tem com os números, certamente deve ter uma facilidade para administrar a tua lavoura, administrar a tua roça, administrar os seus clientes. Na verdade, o número está em tudo, né? A matemática ela é uma ciência exata, né, e permeia tudo, absolutamente tudo, né? A matemática, como uma ciência, ela permite uma decisão sábia, né? Tem uma frase hermética que diz que Deus geometriza, né? E se Deus geometriza, tudo isso está contido, né? Existe uma matemática sagrada em tudo, e essa matemática ela é uma coisa bonita que você vê no algoritmo dos produtos. Por exemplo, quando você vê um brócolis, por exemplo, nós vamos chegar no teu brócolis, mas você vê que tem um padrão, né, bem bacana. Quando você vê algumas plantas, na natureza você vê esse padrão geométrico, né, esse logaritmo matemático. A matemática está em tudo, né, e essa sua paixão pela matemática, sem dúvida nenhuma, te levou a caminhos incríveis. É claro que a burocracia, como você falou, de um contador, cara, isso não é moleza, isso realmente é para quem tem tino para essa matemática, e essa matemática não é fácil. Essa é uma matemática feita dentro de uma sala, né, fechada, de vidro. Isso é duro, fechado dentro de uma de luz sala. Artificial, né? Mas a gente que ama a natureza, a gente quer ser livre, cara. Então,
A gente imaginar assim, o cara tem que ter perfil. Tem. Eu digo mais, muito além do que perfil você encontra em vários profissionais formados, graduados, etc. A pessoa tem que ser meio que vocacionada a fazer a função que escolher. Sem Porque dúvida. se ela é vocacionada, ela fica dentro de uma sala o dia todo fazendo aquilo incansavelmente porque ela ama o que faz. Quem Eu faz o costumo que gosta dizer que nem não trabalha, né? Sabe aquele clichêzão da internet, né? Quem ama o que faz nunca trabalha? é isso. Eu Quem sou esse faz o caso que aí. gosta não cansa, né? Não canso, cara. Meu Não pai tava cansa. bravo comigo, rapaz. Para um É. pouco, desacelera um pouco. Meu pai, não consigo, não consigo, não consigo. Eu não sei fazer isso. É, na verdade, cara, é isso. Fazer o que gosta, ganhar É, dinheiro fazendo o que gosta, eu acho que é um privilégio, né? E é para poucos, né? Você poder escolher e fazer o que você gosta, ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, sem dúvida nenhuma é uma dádiva, né? Parabéns por ter alcançado aí o que você queria. Parabéns. E, cara, me conta um pouco. Aí da ideia de contador, você foi virar técnico agropecuário. Claro, você vem de uma família de de produtores. agricultores, de produtores, né, de criadores de gado e tal. E aí você chegou na agricultura. E aí me conta como é que foi esse seu início, me conta como é que você começou e como é que você está hoje. Você começou plantando o quê? Então, é interessante, porque a gente tem que tentar ser o mais rápido possível por conta do tempo curto. Mas, através dos números da contabilidade, eu fui administrar, trabalhar em escritórios de grandes produtores rurais. Tal. Então, eles me confiavam toda a administração da safra, administração de pessoal, pagamento, compras, recebimento. Aí, disso aí, aqui no meu município foi criada uma associação de produtores de batata. Aí, de dentro de um escritório de um grande produtor aqui, eu fui administrar essa associação. Ajudar produtores a vender melhor sua mercadoria, tentar valorizar aquilo que o produtor produzia e tal. Várias reuniões com diretores de multinacionais, por exemplo, a PepsiCo, a gente conseguiu tentar organizar algo bem interessante com eles. E no decorrer do tempo, que aconteceu? Dentro dessa associação, me descobriram, vamos falar assim, Rodolfo, nossa, é um cara tem assim, esse assado. Você não quer entrar para o ramo do agronegócio? Nesse ramo do agronegócio, na parte de consultor, sabe? Na parte de vender assistência técnica para produtores, na parte de fertilizantes e químicos, né? E nisso, eu entrei e junto, meu pai já me chamou para dar assistência para ele lá, na produção de brócolis. Meu pai veio de produção de batata. O gado é esporádico, né? Conforme as terras são liberadas, a gente vai comprando gado e vai circulando a terra. Mas aí meu pai desistiu da batata e entrou no brócolis. Aí nisso meu pai falou, vamos lá, você ajuda a gente? Vamos. Aí nisso a paixão se exponenciou. Porque eu ajudava o produtor a produzir mais, com clareza, tentando produzir com mais segurança. Inclusive, até hoje eu estou nesse mercado de consultoria, de vender fertilizantes, biológicos e químicos, etc. E desde então, por volta aí precisamente nesse mercado, por volta de 2013, por aí, eu estou dando consultoria e dou consultoria dentro da minha própria casa. Aí, com esse passar do tempo, eu fui me tornar produtor mesmo, assim, o dono, porque meu pai falou assim, meu filho, vou parar, vou aposentar, é teu mesmo, toca aí. Aí eu fui entrar efetivamente como dono em 2018. Então, eu sou produtor oficialmente desde 2018. E todo esse período eu dou assistência para a região e através dos números eu entrei numa associação, e da associação parei no mercado, desse mercado eu acabei virando produtor. Legal, você tocou num ponto que a gente explora bastante aqui, que é o uso da questão dos fertilizantes. Aqui o nosso público ele é bastante focado em vida saudável, né? A gente busca sempre divulgar as informações de produtos agroecológicos, de produtos que usam cada vez menos o defensivo agrícola, Sim. né? Que vão desde os produtos agroecológicos que não são certificados com orgânicos, até produtos orgânicos, produtos biodinâmicos e tal. Me conta uma coisa, você é produtor de brócolis, daqui a pouco eu vou querer explorar um pouco o teu conhecimento do brócolis e Vamos falar lá. dos benefícios dele, mas eu queria falar um pouco do cultivo. Me conta uma coisa, você que é um agricultor que vem de família de agricultores, que trabalhou e trabalha com agricultores, conta uma coisa, você acha viável
desmamar cada vez mais o agroquímico, o agrotóxico, o fertilizante, porque eu sei que existem fertilizantes que são certificados, existem fertilizantes que são permitidos no uso da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica. A própria agricultura biodinâmica produz os seus fertilizantes naturais. Então, a palavra fertilizante, ela não chega, ninguém vai demonizar a palavra, ninguém vai ser radical com nada, porque o radicalismo, os opostos, sejam eles quais forem, todos os opostos, ao meu ver, eles são desequilibrantes. Então, a gente não pretende polarizar nada nesse sentido. Mas eu queria um depoimento verdadeiro seu com relação à sua produção e as pessoas que estão nos vendo agora ou que vão nos ver ao longo dessa... depois nós vamos publicar isso no YouTube. Então anota aí, Rede Plá no YouTube. Você que está nos acompanhando, a gente solta uma live por semana no YouTube, a gente vai produzindo essas lives e com o passar do tempo nós vamos divulgando pílulas dessa conversa que nós estamos tendo e depois nós vamos divulgar essa live para quem não viu ao vivo, para que eles vejam na nossa rede, né, chamada Rede Plá, que está no YouTube, e aqui, para quem está nos acompanhando, plá.eco.br. Então, eu queria que você desse um pouquinho do seu entendimento com relação a esse tipo de cultivo que você faz, usando cada vez menos o agrotóxico e dando para as pessoas, para os produtores que estão assistindo a gente, quem está assistindo a gente e diz que admira produtores inteligentes é a Sueli. Né? Então, a Sueli é ligada a um grupo grande de produtores e tem outros que estão entrando aqui. Eu queria que você passasse essa sua experiência para essas pessoas, para elas verem que realmente é viável você desmamar cada vez mais e traz um produto limpo, livre, né? Cada vez mais livre de agrotóxico. Conta um pouco para mim, Rodolfo, como é que você faz esse teu manejo? Quais são suas dificuldades? Como é que você tem lidado com essas dificuldades? Manda ver aí, conta um pouco para a gente. Vamos lá, então. Sobre fertilizantes, eu acredito que nós estamos num momento muito propício em comentar sobre a guerra. Porque nós dependemos diretamente, claro, dentro do seu percentual de cloreto de potássio da Rússia. E hoje a agricultura sem potássio não dá para produzir. Aí, então, olha para você ver. Isso, é porque você começou a conversa falando assim, mas como é que está a gente desmamar, né, todo produtor, tanto de fertilizantes, tanto de químicos. Você está vendo como que é muito complexo, são vários fatores que podem envolver. Então, hoje, sem essas grandes mineradoras, a gente não consegue produzir alimento para as pessoas comerem. Sem nada, sem dessa ajuda de fertilizante, sem de alguns agroquímicos, a gente não consegue produzir em larga escala e o alimento não chega para todo mundo. Aí sim eu posso dizer com firmeza para vocês que o mundo passa fome. Tá, agora, como que é a realidade nossa lá? Deixa eu explorar um pouquinho mais do teu conhecimento como um técnico, como um produtor. Explicar para a turma o que o potássio faz com a terra, né? o que esse tipo de fertilizante natural, que é um mineral, né? o que ele ajuda, por que essas suas afirmações de que sem alguns fertilizantes a agricultura em massa para? Então, no caso do potássio, que hoje é destaque aí na imprensa nacional, como todo mundo que está aqui vendo sabe disso, o potássio ele tem um defeito que é um grande salinizador do solo. Ele, né, vou trocar em miúdo. Ele faz com que o solo perca algumas características e suas qualidades ao longo do uso. E de um uso com alguma certa ignorância, com algumas falta de monitoramento do seu próprio solo. E o potássio, em específico, a sua função, na sua grande maioria das culturas, em 90% dos casos, ele faz com que todo fruto ele cresça e pese. Um exemplo, então, quando nós estamos falando de brócolis, o potássio ele faz com que aumente o tamanho da cabeça do brócolis e dê peso. Não fica um brócolis muito leve, um brócolis muito flácido. O potássio ele ajuda, vamos dizer assim, para quem vende qualquer coisa em peso, ele ajuda a aumentar esse peso. Entendeu? Então, só que o potássio em mau uso ou em uso em excesso, ele vai tirar características positivas do solo, ele vai salinizar. Isso vai fazer com que comece a queimar raízes de planta, entendeu? Quando você vai plantar uma certa cultura no solo, tem tanto excesso de potássio que a cultura perde rendimento, entendeu? Então, o potássio, na prática, eu estou tentando ser o mais simples, sem usar tanto argumento técnico aqui, mas o potássio, na prática, ele vai dar quantidade e padrão de fruto, vamos dizer assim.
sabe? Então, o potássio ele serve para isso. Sem o potássio, os frutos são menores. Os frutos têm menos padrão, entendeu? Então, isso para o produtor precisa ter rendimento. Então, o produtor precisa de potássio para que aquilo que ele plante seja o maior possível, pese mais. E outra, você sabe que na prateleira a dona de casa ela vai comprar, no caso nosso, um brócolis desse tamariquinho ou um brócolis lindo grande. Esse brócolis lindo grande vem, em grande parte, culpa do potássio. Entendeu? Então, eu queria até fazer uma observação nos seus comentários, né, e deixar isso claro para as pessoas que estão nos ouvindo. O potássio ele é usado para corrigir um solo pobre, né? Se esse solo está carente de potássio, sem dúvida nenhuma é acrescentado potássio. Né, Exatamente. E a planta toda planta, toda cultura tem a extração natural dela de potássio. Por isso que, baseado numa análise do solo e sabendo a planta que você vai plantar, sabe-se quantas gramas de potássio sai por cada planta. Ah, meu solo está fraco de potássio, então eu preciso de tantos pontos de potássio no solo por hectare, um exemplo. Mas a minha planta extrai tanto, mas tem lixiviação, né? Tem vários fatores que fazem com que perca. Então, aonde você vai colocando potássio para que você consiga colher. Então é bom deixar claro para quem está nos assistindo que a pessoa não é que ela usa o potássio para poder pesar só o alimento, ela usa para corrigir o solo, trazer todas as qualidades do solo adequadas para o crescimento dessa planta, né, para que ele fique uma planta pequena, e aí isso sim é usado de forma corretiva e não, até porque você mesmo colocou que se você coloca muito potássio, a planta também sofre problemas, né? Então, o que se busca sempre pelo engenheiro agrônomo, exatamente, você falou a palavra, o que se busca é o equilíbrio. Né? Então, tendo equilíbrio de solo, equilíbrio nas qualidades do solo, vai gerar um alimento cada vez melhor, mais saudável, e é isso que um técnico, é isso que um agricultor consciente faz. E aí, esse momento que a gente está falando, tudo isso começou porque a gente está num momento que nós vamos passar por uma crise temporária, acredito, com essa história do fertilizante que vem da Rússia. Né? Segundo a imprensa tem divulgado, 35% desse tipo de fertilizante vem de lá. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que todo e qualquer sacrifício em nome da paz, né? todo sacrifício válido que a gente possa ter em nome da paz, ele é necessário nesse momento. Se a gente tiver que segurar um pouco esta onda, no sentido de, olha, vamos segurar essa onda por um tempo para que a gente tenha paz, vale a pena. Sim. Inclusive o governo já tomou atitude, a Tereza Cristina já acho que, não sei se hoje ou amanhã, já está embarcando para o Canadá, porque é outra fonte de cloreto de potássio e vai tentar negociar para sair desse estresse aí, né? Eu acho que tudo isso, todo o sacrifício em nome de uma paz, de um bem maior que a vida, né? Ele é válido nesse momento. Bom, e aí você foi produzir brócolis. Me conta. Isso. A tua região é uma região propícia para isso. Você produz o brócolis ramoso, você produz o brócolis ninja. Que brócolis você produz? Eu produzo brócolis ninja, minha região é muito propícia, está em torno de 1.200 metros de altitude, com terras muito, muito favoráveis para a produção de brócolis, principalmente a altitude e clima, com relação à temperatura. A gente está numa região que faz mais frio do que calor. Então, o brócolis é uma cultura de inverno. Ele gosta de frio, e o brócolis, para a cultura de verão, por mais que as donas das mudas, das cultivares dos brócolis, falam, essa variedade tal é para o verão, essa é mais suscetível, essa é isso, essa é aquilo, mas é muito difícil colher, porque brócolis é muito sensível a variações climáticas, né? Já perdi brócolis por chuvas de pedra, já perdi brócolis por excesso de calor. Nossa, é muito difícil. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, desde o solo, desde um manejo adequado, para que quando vier esse tipo de estresse, a gente está preparado para isso, para perder menos. Perder vai, mas perder menos, porque as percas estão muito altas demais devido a esse climão aí que a gente está vivendo aí, porque brócolis não aguenta. Eu tenho uma história peculiar com o brócolis. Em 2014, para ser exato, dia 23 de dezembro de 2014, eu iniciei o plantio de orgânico, certifiquei uma terra que estava em pousio há 10 anos, fiz todo um trabalho de certificação e iniciei pela produção de brócolis e couve-flor. E aí, nesse dia 23 de dezembro, eu lembro que eu fiz questão de estar lá no plantio. A gente encanteirou as coisas, colocou o mulch no chão, abriu os buraquinhos tal, e fomos plantar as mudinhas de brócolis. E foi muito interessante, porque naquele dia a gente plantou 1.500 brócolis e 1.500 couve-flores. E foi muito bacana, foi a minha primeira experiência com plantio,
eu fiquei super animado e tal, e é como um cristão novo, né, que vai à missa 2, 3 vezes por semana. Eu era um produtor novo, então eu estava querendo ver crescer meu brócolis. Eu estava querendo colocar o brócolis na rua. Bom, moral da história. No dia 6 de janeiro, eu recebo um telefonema e a produção nossa é em Bueno Brandão, que fica no sul de Minas Conheço também. muito. Conheço muito Bueno Brandão, conheço. E aí, no dia 6, o responsável pela agricultura lá, o Beto, que toma conta do nosso instituto, me liga e fala assim: olha, senhor André, eu estou ligando para o senhor aqui, nós estamos com um problema tal. Falei: putz, Beto, qual é o problema? Olha, senhor André, eu não sei se foi porque trocou a lua, eu não sei se é porque fazia tempo que não plantava nada, eu não sei te explicar, senhor André, mas olha, entrou umas formigas aqui, mas era um mar de formiga e não tinha como expulsar as formigas e tal. E aí nós perdemos brócolis. Falei assim: pô, mas perdemos tudo. Ele falou: não, sobraram 3. Existe um manejo adequado para formiga também, porque a gente usa aqui químico, mas existe um manejo adequado para formiga. Hoje a gente não passa esse problema de formiga, não. É porque como a gente planta um pouquinho assim em larga escala, então a gente tem que tomar vários cuidados, porque daí é muito dinheiro envolvido também, né? Nossa. Hoje, vocês estão plantando quantos brócolis aí? A gente planta 500 mil por ano. 500 mil por ano, ou seja, nós estamos falando de Com 500 capacidade de 1,5 milhão. A gente planta 500 mil devido às dificuldades do mercado mesmo, com relação à falta de consciência de quem coloca na prateleira. Então, nós temos uma pergunta. Nós temos uma pergunta que está entrando agora aqui, da Toca da Mantiqueira. A Toca da Mantiqueira, ela produz alimentos orgânicos. E você ainda faz de uma forma híbrida, né? Você ainda está desmamando algumas coisas para chegar lá no alimento totalmente livre de agrotóxico. A pergunta vem aqui: como vocês fazem o controle de mato, das ervas daninhas? Algum produto específico ou é enxada mesmo? Sim, existe um produto específico para controlar as ervas daninhas pré-plantio, pré-plantio, existe esse produto, a gente aplica, a gente irriga antes do plantio, aplica o produto e depois vem com o transplante. Ele segura em torno de 30 a 60 dias as ervas daninhas sem incomodar a cultura, mas não garante que vai ficar sem erva daninha. E, inclusive, essa semana eu estou com uma equipe lá no meu sítio, tirando as ervas daninhas na enxada. Literalmente na enxada, porque não vence ficar colocando toda vez químico. E a gente tenta fazer o menos possível. É isso. A ideia ele hoje, essa transição, desculpa te cortar, mas a ideia hoje é realmente, para uma humanidade mais saudável em todos os sentidos, é realmente fazer essa transição dos produtos químicos cada vez menos, levando os produtos cada vez mais naturais para que você tenha uma safra mais saudável. Agora, uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo seria legal. O Sérgio está perguntando se o produto é orgânico. Não, Sérgio, o produto ainda não é orgânico. Não é orgânico. Tá eu não conheço herbicida orgânico. Eu acredito que não existe. Se alguém conhecer, pode me falar. Eu também não acredito que exista. Eu acho que se usar nunca vai existir. Não acredito que eles vão dar conta de fazer um negócio desse. Não, a produção e não é glifosato também. Não é glifosato. Glifosato mata o brócolis, tá? Não, o glifosato mata até pensamento, eu acho. Mata tudo. Mata tudo. Mata pensamento, mata ideia boa, mata ideia ruim. Tem uns que chamam glifosato de mata-mata. E mata mesmo, né? Então, o objetivo é ter uma coisa cada vez mais, mais saudável. É claro que o glifosato é uma coisa que deveria não existir mais, né? O glifosato é complicado essa história. É complicado. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que não tem tanto contato com a agricultura e que tem o contato com ela quando vai comer, é que o produtor passa por isso, né? Foi feito na enxada? É feito na enxada. E você imagina que um produtor, ele acorda às 4 da manhã, começa a roça às 5h30 e para ela às 5 da tarde, 6 da tarde, de sol a sol, 12 horas, e um grande período desse, ele usa enxada. Né? Então, aquelas mãos calejadas do produtor, até hoje a enxada ainda existe, não tem como ficar assim. Não tem como. Então, esse alimento que chega na sua mesa, ele leva um trabalho em cima dele que as pessoas não calculam, né? A gente, infelizmente, só quem é produtor ou quem está no meio desse comércio, né, da agroecologia entende. Para essa comida chegar na sua mesa,
ela passa por, no mínimo, 10 horas de trabalho diário, de sol a sol. E de chuva a chuva também, porque no período da chuva, o produtor também trabalha. Ele também Não trabalha para. sol de Trabalha chuva. molhado mesmo. Trabalha molhado, literalmente. Trabalha no molhado e trabalha no sol, sob condições que realmente nós que estamos aqui nos grandes centros, nos centros urbanos, a gente não entende isso. Quando uma pessoa atravessa, sai do escritório dela, ou sai da casa dela, que está um pouco mais fresquinha, atravessa a rua, ou tem que caminhar na rua, debaixo de um sol de 30 graus, não imagina que o produtor faz isso todo dia. E quando você senta num restaurante, quando você senta na mesa da sua casa e come o seu alimento, saiba, esse alimento, ele deu trabalho. Ele deu E uma coisa trabalho. muito importante, sabe, André? É que a gente planta, a gente não tem garantia nenhuma que vai colher. As pessoas Não. muitas vezes se esquecem disso, que a gente coloca no chão, mas a gente não sabe se vai colher. Agora, tenta imaginar o seguinte, você que está nos assistindo, você trabalha 30 dias, normal, trabalhou, e chega na hora de receber, você fala assim, não, você não vai receber não. É exatamente isso. Eu acabei de contar a minha história para vocês, né? Eu plantei 1.500 rapaz. brócolis e 1.500 couve-flores e realmente ficaram 6. Ficaram 6. Então, se você pensar nesses termos, realmente é muito difícil, porque não existe essa garantia. Né? Não é uma aplicação bancária com juro garantido, não é um contrato que você prestou o serviço e ele te paga no final, não é uma corrida de táxi que ele colocou você na porta e você pagou ele, não é um pãozinho que você vai na padaria, paga e ele te entrega. Não, você fica à mercê e à deriva da natureza, porque a natureza a todos dá, mas em alguns momentos ela realmente ela cisma e não dá não. Esses dias, em 2019, eu tinha um lote de 200 mil unidades, veio uma chuva de pedra. Em 30 minutos, perdi 200 unidades. Em 30 minutos, 200 mil unidades. Então, não, as pessoas não fazem ideia. Ah, mas o brócolis está caro. Será que está caro para o produtor também? Será que o produtor recebeu um valor justo para bancar todo esse prejuízo e todo esse incentivo? Será que ele está sendo incentivado a continuar plantando para alimentar pessoas? Ou não? Uma das coisas que eu tenho dito aqui nas lives é que realmente existe sim alguns benefícios, alguns incentivos para a produção em larga escala, no mundo do convencional, porque alguns produtos são commodities no mundo inteiro, e para esses commodities, sim, mas para a agricultura familiar, pouquíssimo incentivo. Né? O que tem na agricultura familiar foi o que a gente começou falando há meia hora atrás. É o amor, é a paixão, é o tesão do produtor em produzir. Né? E é isso que sustenta uma agricultura familiar no Brasil. Então, se você está nos ouvindo, consuma consciente, consuma no teu comércio local, fortaleça os produtores da sua região, porque esse tipo de incentivo faz com que a economia cresça de forma local e de que esses produtores não percam esse incentivo da região, não percam o incentivo da população, porque senão o produto ou ele encarece, ou ele empobrece, ou o cara que você está ouvindo um cara que planta 500 mil de brócolis por ano. Se ele não tiver incentivo, ele para. Claro. E se não tem brócolis, quanto menos brócolis, mais caro o brócolis. Então, é uma economia onde você tem que ver os dois lados da balança e tentar entender que o melhor é um resultado que traz harmonia. Né? Esse é o melhor, fazer uma boa escolha, fazer uma escolha onde você veja que está ficando harmônico com a sua região, está ficando harmônico com a comunidade local. Eu já entrevistei pessoas e tive contato com produtores que perderam seus incentivos mentais, emocionais, pararam com produção. Já vi gente passar com o trator em cima, dizendo que por esse preço ele não vende. Não compensa. Não compensa, porque, imagina, eu quero fazer uma conta junto com vocês para vocês entenderem o que passa um produtor. Você imagina que você tem 100 mil brócolis para tirar do chão e você tem que contratar uma mão de obra, aí você tem que pagar essa mão de obra. Sim. E depois você tem que embalar isso, colocar em caixa, seja lá o que for. Ou seja, para você tirar isso do chão, isso gera uma necessidade de caixa, de valor. E aí, quando você faz a conta por quanto você vai vender e o quanto você vai gastar para tirar, chega uma hora que você fala assim, infelizmente, não vale a pena tirar do chão. Acontece isso, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam.
Então, mas é bom a gente conscientizar as pessoas para que elas tenham cada vez mais um consumo consciente. Porque se a gente não tiver consciência, a gente sofre os efeitos da falta da consciência. É uma frase relativamente óbvia, mas ela deve ser dita. Então, existem vários conceitos que diz da compra consciente, do consumo consciente, e isso é uma coisa que não é só um conceito para ser divulgado como uma ideia bacana na internet. Não, é um conceito para ser colocado na prática. Então, você que está nos ouvindo, busque, se você está no interior, busque fomentar a agricultura local, busque a incentivar. Se o seu parceiro, se o seu vizinho está plantando brócolis, vê o que dá na região. E se tiver outro produto que seja tão bom quanto o brócolis, plante ele. Porque se você plantar mais brócolis do lado do brócolis, você, além de não ter o devido valor do seu produto, atrapalha o seu vizinho. Então, essa questão desse entendimento maior é uma coisa que as pessoas que produzem têm que parar para pensar. Não adianta, olha, o ano passado a batata estourou, o meu vizinho ganhou uma fortuna, esse ano eu vou plantar batata. E aí, não, isso não funciona. Não funciona. Isso não funciona. Mas isso não funciona. Eu já vi papo de agricultor nesse sentido, Rodolfo, onde, meu vizinho se deu bem, comprou 2 tratores. Conheço muitos, conheço várias pessoas que fizeram isso. Deram errado, viu? Deram errado. E dá errado, porque o que acontece? Aí tem uma superprodução de batata, a batata que estava por X reais passa a estar por menos 3x reais, e aí todo mundo deixa de ganhar. Aí acontece o que a gente está falando. Eu moro numa cidade que é considerada a capital nacional da batata. Então, assim, meu pai era produtor de batata, então a gente viu tudo acontecer. E até hoje se planta muita batata aqui na minha região. Mas eu queria te cortar só para fazer um parênteses com relação ao consumo consciente. Sabe o que é? Pra você ter uma ideia, a gente garante tanto aquilo que a gente faz na nossa produção, a gente faz com tanto amor que a minha equipe, quando está colhendo a mercadoria na roça, eles comem o brócolis do pé. Sem lavar, eu já fiz isso, sem higienizar, sem nada. Por quê? O meu pai, minha mãe, quando vão lá, até minhas filhas já foram lá, comem do pé. A minha equipe de mão de obra, porque a gente tem segurança no alimento que a gente produz. Ou seja, não precisa ir para lá. Ai, meu Deus, o que será que fizeram com o meu alimento? Será que eu tenho que fazer isso? Não, então, esse consumo consciente começa em mim, cara, que estou produzindo, que vou levar até vocês. Então, se a minha família come, se os meus pais comem... A sua pode também, né? Imaginou até você chegar em você higienizar tudo isso aí. Então a gente tem muita consciência do que a gente faz, porque não é hoje, é o futuro, gente. Minhas filhas vêm vindo, como é que vai ficar a consciência das minhas filhas? Que elas serão minhas herdeiras. Daquela propriedade vai ficar para elas. E aí? Eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios do brócolis. Você que é um expert em brócolis, eu queria que você falasse um pouco, porque uma coisa que você falou é legal e eu já fiz, poucas pessoas têm esse privilégio, que é comer um fruto da terra no pé. Né? Isso os mais antigos sabem do que eu estou falando, porque era comum a gente ter uma plantazinha no quintal, era comum ter uma chácarazinha e a pessoa colhia uma fruta do pé, pegava algo do chão, lavava com a mão, limpava com a mão mesmo e enfiava na boca, porque isso era uma prática normal. Hoje em dia, você tem que lavar bastante, inclusive para sair o excesso de química que está lá naquele alimento. Então, hoje é uma coisa de... Hoje essa realidade mudou. Mas conta um pouco das propriedades do brócolis, porque eu prefiro ouvir da tua boca do que falar da minha. Eu já plantei brócolis também, sei do carbinol e tudo mais, mas eu queria que você falasse dessas propriedades para que as pessoas pudessem, sei lá, comer mais brócolis. Sim, como o brócolis é um alimento que tem muitas propriedades, é claro que eu não tenho todas de cor aqui, obviamente. Mas o que a gente vê hoje, o Instagram, que é um formador de opinião, com os grandes influencers no mundo da nutrição esportiva ou nutricionistas e médicos, falam que um dos melhores benefícios do brócolis é que ele é anticancerígeno. É claro, ele é bom para o cérebro, ele é bom para a gestante, prisão de ventre e por aí vai. Ele ajuda até a controlar o açúcar no sangue. Então, assim, só isso tá bom. E tem muito mais, fora alguns minerais que ele tem. Mas eu acho que só isso já é o suficiente para o consumo do brócolis. Por quê? A pandemia trouxe o quê? Ela tirou a gente de zona de conforto com relação a 2 estágios da saúde, a mental e a do corpo. Viu que, se não cuidarmos da nossa saúde mental, o corpo vai pena. E se a gente também não cuidar da saúde do corpo, porque ficar trancado, deitado, dentro de casa, sentado, e etc, que eu já estou cansado disso,
Se a gente não cuidar dessas duas coisas, a gente, vou usar essa palavra, não se escandalize, a gente morre mais cedo. Então, o que aconteceu? Nesse período de pandemia, houve um aumento gigantesco do consumo do brócolis devido às redes sociais. Você fala, nossa, mas como assim? As pessoas passaram muito tempo nas redes sociais tentando buscar um consolo espiritual, um consolo mental, um consolo corporal para fazer uma atividade física dentro de casa e começaram a ver grandes incentivadores e formadores de opiniões falar sobre o brócolis. Nunca, tanto o setor de saúde foi tão seguido nas redes sociais, no Instagram, nutricionistas, médicos, etc, etc, por conta que as pessoas procuram agora um estilo de vida mais saudável, que percebeu que a vida é simplesmente um castelinho de cartas. É um sopro, acaba. Então, as pessoas, diante disso, começaram então a se voltar para hábitos mais saudáveis. E o brócolis, ele é aliado, parceiro número 1 seu. Tem que ser o seu livro de cabeceira, tem que ser algo que você tem que comer quase que todo dia, se possível. Ah, Rodolfo, você fala isso porque você é produtor de brócolis, você quer vender seu produto. Não, não. E antes de eu ser o produtor, eu comia também. Entendeu? E, então, assim, hoje os meus amigos brigam e falam assim, você nunca traz brócolis pra gente comer, porque a correria de tanto da demanda que eu tenho para atender os meus clientes, por conta dessa qualidade que a gente consegue garantir, é muito grande por conta desse alto volume de consumo. Então, só ilustrei com meus amigos porque eles confiam também naquilo que eu faço. Então, você que escuta a gente, que vê a gente, pode comer. Eu falo por mim, tá? Eu falo pelo aquilo que eu produzo. Existem, situações que não tem tanta consciência, sim, existem. Isso aí sempre vai existir. Mas a gente está aqui para começar, né? A gente está aqui para tentar dar um exemplo, porque vocês já sabem disso, né? Aquela frase do pessoal mais antigo. O exemplo arrasta. Então, eu estou aqui para isso. Não é à toa que os antigos eles tinham uma sabedoria, uma cultura, né? O exemplo arrasta. E se você... A Sueli está dizendo aqui, isso passa muita segurança. Eu confio muito nos produtos do Rodolfo. A Sueli é bastante experimentada no mercado, ela sabe o que ela está dizendo. E eu estou aqui trazendo as palavras da Sueli, porque a Sueli tem essa credibilidade dentro do mercado, conhece os bons produtores, sabe quem tem boa intenção, mas não tem uma boa prática. E a gente sabe que a tua boa prática, Rodolfo, tem dado resultado em todos os aspectos. Então, as características do brócolis, como anticancerígeno, como baixador de glicemia, só essas duas que você colocou já são suficientes para que as pessoas tenham uma atitude mais consciente para com o corpo delas. Existe uma frase milenar que diz que o alimento seja sua cura e que sua cura venha do alimento. Então, um alimento bem produzido, um alimento cuidado com carinho e amor, ele traz todas as propriedades que o Criador entendeu necessária para que a gente tivesse uma harmonia dentro do nosso corpo. Então, uma coisa muito legal que eu sempre costumo fazer com os meus clientes, que sempre as pessoas que eu negocio, eu convido eles para vir até o meu sítio ver como que eu trabalho. Eu tenho esse Instagram aqui para mostrar como é que é o dia a dia no agricultor de brócolis. Então, porque eu não tenho medo de receber pessoas lá. Por que eu tenho que esconder alguma coisa? Sabe? Então, faço questão que as pessoas vão até lá para confiarem naquilo, sabe? E essa é a parte difícil, que muitas vezes quem compra de você não tá nem aí para isso. O cara só vê o lucro dele lá e, nossa, e o que o resto se exploda, sabe? Não tá voltado para essa parceria saudável, para esse consumo consciente, o uso consciente das coisas, sabe? Mas olha, você, como os outros produtores que nos ouvem aqui, eu vou contar uma história que você com certeza vai dizer que conhece também. Eu conheci produtor que não consome o que planta. Nosso pai. Eu conheço produtor que não permite que a família trabalhe na roça dele. Conheço também. Então, mas isso torna bastante claro, né, o tipo de produção que tem ali. Porque alguns agroquímicos, eles realmente matam a médio e curto prazo. Porque essa química desvairada, ela produz alguns tipos de câncer. E aí eu não vou entrar em... Muita gente, eu acredito, isso não sei da estatística, mas eu acredito muito que o mau uso de agroquímico, o mau manejo de agroquímico ou o uso excessivo foi muitas causas de muitos cânceres em algumas pessoas.
Até muitas vezes o próprio produtor, porque às vezes Eu, não sabe usar, não sabe se vestir, não sabe, etc. Tantos fatores. Vai ver o cara chegou numa certa idade, que daí vai ver a saúde do cara tá em risco. olha, Eu tem já aqui uns conheço gente que comentários aqui, ó. morreu. Eu conheço gente que morreu pulverizando lavoura. Veio um vento muito forte, assim, ó. Ele inalou tanto que foi indo e caiu no volante do trator. Então assim, essa busca mais saudável que você colocou, que a pandemia trouxe, a pandemia trouxe muitas coisas que a gente tem que aproveitar. Uma delas é a forma de se conscientizar, né? Então ela deu uma brecada naquela coisa desenfreada por um tempo, as pessoas deram uma parada e passaram a buscar informações de mais-valia para que elas pudessem fazer escolhas mais saudáveis. E aí você Isso. falou, né, da parte espiritual, da parte de alimentação, da parte de corpórea, física, né? E isso trouxe aí o maior consumo, por exemplo, do brócolis, como trouxe o maior consumo de alimentos saudáveis. A pandemia trouxe Tudo a junto, tudo foi necessidade, junto. trouxe a necessidade da gente pensar em mais saúde. Né? Isso. Trouxe a necessidade da gente pensar em como tratar desse corpo físico que a gente tem, para que a gente possa continuar se expressando aqui, para que a gente possa, sei lá, no mínimo trazer o que a gente tem de melhor para fora, né? Como se fosse um videogame que a gente ganhasse um tempo extra, né? Para que a gente, com esse aprendizado forçado dentro de casa, nas redes sociais, pudesse trazer uma mudança significativa para a nossa vida. Então a pandemia trouxe tudo isso para que a gente pudesse fazer reflexões, pensamentos e mudanças, né, no nosso cotidiano, no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas palavras, e depois para que isso transformasse em atitudes melhores, para que nós nos tornássemos uma humanidade melhor. Eu não sei o quanto a pandemia nos ensinou, mas, infelizmente, voltando ao primeiro tema que a gente começou a conversa, nós estamos à beira de um colapso mundial, onde, dependendo da decisão de meia dúzia de pessoas em determinados pontos chaves do planeta, né, a gente pode ter aí um problema muito grave. Então, eu convido todos a pensarem de forma humanitária, né, de fazer uma reflexão e um silêncio por dentro, para a gente começar a refletir que tipo de mudança a gente pode fazer agora. Né? Que tipo de meta a gente pode trazer para a gente agora, para que a gente faça realmente uma transformação, primeiro na gente, e depois que essa transformação ela reflita no mundo. Então, essa transformação, o mundo que a gente quer, é o mundo que a gente deve produzir, é o mundo que a gente deve fazer. Então, é o mínimo da coerência que a gente tem que ter conosco. Então, esse é o desafio para que cada um possa fazer a sua própria reflexão, como você acabou de trazer as suas. Olha, eu planto, eu confio no que eu planto, eu como o que eu planto, meus filhos, minha família comem no pé o que eu planto. Então, isso é uma atitude já, isso já é uma atitude de um pensamento saudável, de palavras saudáveis e de uma atitude saudável. Né? Então, faça você a sua própria reflexão. E se você tem alguma boa ideia, se você tem algo inovador, traz para a gente aqui, para a gente divulgar essa informação. Traz para a gente aqui, porque para a gente aqui, informação é a base de uma decisão. Então, se você tem uma pegada verde, se você tem um pensamento elevado, um sentimento elevado, está produzindo algo que faz a diferença, assim como o Rodolfo está fazendo, traz para a gente aqui, procura a gente no inbox, escreve para a gente na redepla.eco.br, aqui no nosso Instagram, entra nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está aqui para comunicar para vocês boas ideias, bons pensamentos, boas práticas, boas atitudes, para que você tenha boas informações, para que tenha uma nova decisão, uma boa decisão, para que você faça a diferença no mundo. Isso não é egoísmo, isso é um individualismo consciente. A hora que você é um indivíduo mais consciente, e você replica essa quantidade ao infinito de indivíduos, você tem um mundo melhor, um planeta melhor, uma elevação de pensamento e sentimento que só traduz em paz, que é o que a gente precisa hoje. Então, quem busca pela paz, a minha dica, meu conselho é: seja a paz, faça a paz, busque sentir dentro de você essa paz, porque depois ela reverbera. Né? Eu acho que, trocando em miúdos, a grosso modo, é por aí.
Desculpa, a gente saiu um pouquinho do tema, mas nós estamos falando de temas pertinentes ao momento. Eu queria saber de você, quem está te assistindo, quem está te ouvindo, aqui a gente tem produtores que podem trocar mercadoria, aqui a gente tem pessoas que poderiam chegar com você e contratar um pedaço da sua roça, fazer uma programação com você. Existem redes de supermercados que nos acompanham nas redes sociais, existem distribuidoras que nos acompanham em redes sociais. Então, aproveita esse momento e me conta, você tem como produzir para outras pessoas, você já falou no começo que tinha como aumentar isso, mas se uma pessoa quiser te achar, aonde ela te encontra, Rodolfo? Qual que é o teu site? Onde ela te encontra? Vamos lá. Hoje as pessoas me encontram no Instagram mesmo, né? @, brócolis 7 Minas. E lá é um simples e humilde cartão de visita com informações necessárias e suficientes. Lá está o meu telefone de contato de trabalho. E lá você consegue falar direto comigo mesmo. Porque eu tenho um amor em atender as pessoas, eu gosto de atender as pessoas, eu consigo atender as pessoas. Inclusive, nesse mundo tão acelerado, eu sou muito bom de WhatsApp, eu sou o cara que vejo rápido e respondo rápido. Eu não deixo para responder depois de 2 dias. Eu consigo ter essa facilidade. Eu falei para vocês que eu sou bom com números, né? Então chega, eu já estou resolvendo, sabe? Então você me encontra lá, as informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que talvez talvez não esteja tão claro no meu Instagram, manda um direct, manda um WhatsApp. Se você quiser fazer parceria comigo, estou totalmente aberto para pessoas boas, para bons negócios. Isso aí eu estou muito aberto. Inclusive, estou à procura, Sueli, que está aqui vendo essa live, sabe disso. Estou à procura de bons parceiros. Parcerias sólidas, transparentes e verdadeiras. Então, estou à disposição de vocês. Hoje... Eu queria ver os comentários aqui, Rodolfo. Carol Frasson, meus animais comem comida orgânica e incluo o brócolis sempre na comida deles. Todo mundo deveria consumir esse alimento. A Sueli dá mais uma dica aqui, ó, dica extra. Acrescente um pouco de cogumelos, shiitakes fatiados e moyashis junto no preparo do brócolis. Potencializam o sabor e tem poder nutricional. É uma delícia, eu faço todos os dias. A Sueli está falando de juntar inteligência de campo. Aqui tem uma salva de palmas para os nossos comentários, para o nosso bate-papo. E eu queria falar um pouquinho, você falou do presente, eu queria me conta um pouquinho quais são os seus planos para o futuro. O que você imagina para um futuro próximo, além dessas parcerias transparentes e saudáveis, que é o que todo mundo deve preservar e querer na vida. Parcerias longevas, transparentes e saudáveis. Me conta o que você imagina, o que você quer para o teu futuro. Rapaz, é complicado responder essa pergunta, hein? Porque seria muito fácil falar uma simples frase e tá tudo certo. Mas o que eu quero para o futuro, de uma maneira geral, é que as pessoas vivam com mais amor e mais qualidade de vida. Porque é só. E se eu posso contribuir com isso hoje, é sendo parte da cadeia da profissão mais importante do mundo, que é ser o produtor rural. Porque não existe médico sem comida. Não existe professor sem comida. Então, a comida e a água é a base de tudo. Então, agora, se você aliar tudo isso com qualidade, com saúde, com boa consciência, esse é o futuro E tudo começa numa boa alimentação. A formação de uma criança começa numa boa alimentação. Então, o que eu espero no futuro é que as pessoas não desistam de produzir alimentos, que nós estamos correndo um sério risco de que daqui a pouco não vai existir produtores pequenos. O produtor grande, nada contra, tem amigos, pelo amor de Deus, nós precisamos dos grandes produtores. Mas os grandes estão ficando cada vez mais grandes, e os pequenos cada vez mais pequenos. Só que eu sou aqui, essa luta para que os pequenos resistam. E por isso que as grandes e boas e saudáveis parcerias têm que existir. Porque se esses pequenos resolverem parar, e aí? O grande produtor de soja, ele não vai plantar brócolis. O grande produtor de milho, de trigo, etc, não vai partir para a olericultura, para a folhosa. Não vai. Porque o cara quer cada vez mais commodity. Então, nós que somos a pequena agricultura, a agricultura familiar desse país, que alimenta o país de fato, é a agricultura familiar desse país, nós temos que ter essa consciência de tudo que nós falamos aqui hoje, para que um dia a gente chegue no futuro com todos os benefícios de uma boa alimentação e da garantia alimentar das pessoas com mais saúde.
Não sei se eu respondi sua pergunta, mas foi uma tentativa de responder. Respondeu sim. Eu acho que o que você está pedindo é o mínimo, né? O que você está, esse seu clamor, ele é justo, ele é coerente, e eu imagino que isso possa chegar no ouvido da pessoa certa, no momento certo, para que isso não se acabe, né? Eu imagino, aliás, eu desejo que suas palavras se multipliquem por 1.000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão de pessoas bem intencionadas, né, para que esse vídeo chegue no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, que ela ouça o seu desabafo, que ela ouça o seu pedido, para que isso realmente, a agricultura familiar, que ela só cresça, né? Eu desejo que essa agricultura familiar ela seja cada vez mais ordenada, que ela tenha menos competitividade e mais colaboratividade. Isso. Eu desejo que a humanidade inteira pense que o desafio nosso hoje é ser mais colaboradores. A competição ela é válida num ambiente saudável, ela é válida para quando a gente tem algum ganho, não no sentido financeiro, mas que a gente tenha um ganho na qualidade. Por exemplo, olha, eu fiz assim, como você fez? Ah, poxa, eu consegui fazer melhor. Que a gente possa disputar, então, virtudes, né? Então, E outra, se valorizar, André, se valorizar, o produtor rural, ele não tem essa cultura, esse costume de se valorizar. Ele se menospreza culturalmente. E na primeira ameaça que ele sente, ou que alguém entra dentro da propriedade dele para fazer com relação até mesmo preço, o cara se sente ameaçado, recuado e não se valoriza. Ah, então quem dita as regras são aquelas pessoas, e o cara deixa de se valorizar, aí vira essa competitividade, não isso que você disse agora há pouco, que essa parceria, que esse movimento comum de valorização. Porque isso, o produtor precisa se valorizar, gente. O produtor precisa se valorizar, pelo amor de Deus. Assim, todos nós somos irmãos, todos nós somos da mesma raça, todos nós somos humanos, e essa competição, nesse sentido, ela tem que ser saudável, ela não pode ser desleal. Essa competição, ela deveria ser uma competição por virtudes. Olha, hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem. Eu tenho um amigo que diz que de hora em hora Deus melhora. Se de hora em hora Deus melhora, a gente deveria imaginar que de hora em hora a gente também deveria, né, como filho do Criador, a gente deveria se readaptar e melhorar cada vez mais. E essa melhora ela vem dentro da gente, ela não vem exigindo, nós exigindo um governo mais honesto, ela vem da gente, de nós sermos os mais honestos. Nós honestos, a gente só tende a emanar honestidade. E quando você emana, você recebe de volta. É verdade. Então, esse seu apelo, esse seu desabafo, eu faço das tuas as minhas palavras para que a gente tenha esse consumo mais consciente, sim, para que a gente não perca os estímulos, para que a gente continue plantando, para que a agricultura familiar se fortaleça, e que todos nós possamos vir a colher desses frutos, né? Que as pessoas tenham esse sentimento mais elevado, essas práticas mais elevadas, para que a gente tenha uma humanidade cada vez melhor. Eu queria te pedir, solta uma frase aí que você queira que o mundo inteiro... Vamos admitir a hipótese de que, olha, eu megalomaníaco aqui, mas vamos imaginar que o mundo inteiro vai te ouvir agora. Então, Rodolfo, solta a sua frase. Que responsabilidade, hein, cara? Mas aí eu quero que você expresse você. Primeira coisa, se cuidem, o amor é a fonte de tudo. O amor explica tudo. Só isso. Pronto. Então, com essa frase de amor, com esse desejo bonito, olha, com esse sorriso no lábio aí, com esse sorriso no rosto, eu agradeço todos vocês por estarem com a gente aqui todas as sextas-feiras. Agradeço por todos os comentários que foram feitos, agradeço a você, Rodolfo, que trouxe a sua experiência, a sua história, que trouxe aí as suas práticas, que trouxe um pouco mais de cultura para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Trouxe um pouco mais de consciência do que é o brócolis, de quais são as qualidades do brócolis, trouxe parte da sua história, e a gente teve uma hora aqui de um papo muito agradável. Então eu agradeço a todos vocês, desejo a vocês um bom final de semana, uma boa semana. Sexta-feira que vem tem mais, com mais novidade. E se você está aqui e gostou, curta, compartilhe, traga para a gente algo para que a gente possa divulgar aqui, ok? Muito obrigado a todos vocês, um desejo de muita paz, amor e harmonia, e um bom final de semana. Obrigado, Rodolfo, obrigado a todos vocês. Um abraço. Um beijo. Tchau, um abraço. Tchau.